Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 4, que é Corpo como Imagem, Experiência e Imaginação Somática. Neste capítulo, então, nós vamos falar a respeito do corpo, né, enquanto uma imagem simbólica interna. Esta imagem, como a tese dos autores fala até agora, a imagem da experiência, e não uma imagem idealizada de um corpo, tá? Então não é assim, eu quero ter barriga tanquinho e eu internalizo essa imagem. Não, é a imagem de corpo que nós somos, a imagem do corpo que nós experienciamos, certo? O que consegui reconhecer, diz o Kahneman, é que o corpo engendra sua visão do futuro. A criança lhe diz que homem quer ser quando crescer, quer ser um bombeiro. Mas a verdade é que crescemos para ser aquilo que o nosso corpo deseja que nós sejamos. A imagem somática está diretamente relacionada ao processo biológico. Estou falando apenas das imagens que vêm do próprio processo corporal, não das impostas pela sociedade. O desejo pode ser uma imagem no seu cérebro ou uma imagem em ação. Se o desejo não está corporificado, não há expressão e resposta. O desejo do soma organiza uma imagem de ação. E isso daqui é uma experiência que todo mundo tem. É aquela experiência de você, às vezes, até ter uma imagem interessante, você até tem uma boa ideia. Uma ideia legal, mas ela não te toca, ela não te move. É uma imagem só. Uma imagem que não tem a ver com a tua experiência. Nos capítulos anteriores ele fala algo que, assim, nós já temos uma experiência religiosa e do sagrado, e aí as histórias que nós ouvimos encaixam. Todo mundo já teve esse tipo de experiência também. Se não com a experiência religiosa, com alguma outra, alguma história que tu ouve e fala, nossa, essa história casou comigo. Por que isso a gente diz isto? Porque a história já estava em nós. A gente escuta algo externo que casa com a nossa experiência. Às vezes a gente nem sabe dar nome para essa experiência, mas a gente já tem. E aí quando a gente escuta, a gente cria as imagens, e essas imagens mentais, elas batem com as imagens que vêm da nossa experiência. E essa é a conexão que a gente tem falado até agora nos vídeos, tá? Então quando eu estou falando dessas imagens sociais, das imagens somáticas, é exatamente esta ideia. Quando que um mito social vai ser interessante para mim? Quando este mito me toca nas imagens que eu já tenho dentro de mim. E aí seguir este mito é uma coisa interessante. Por quê? Porque o mito social ele traz o aprendizado da civilização, dos meus antepassados, das pessoas que vieram antes de mim. E ele me dá um norte. Fala, cara, vai por aqui. Agora, este vai por aqui não é vai por aqui porque você tem que ir por aqui. Né? É um vai por aqui porque isso te tocou. Isso tem a ver com a tua história, com o teu caminho. Né? É isso que ele fala aqui nesse parágrafo. O Campbell diz assim: em Paris, eu me sentava no jardim de Cluny. Eu passara 1 ano estudando material filológico da antiga gramática francesa relacionado ao latim medieval. De repente eu compreendi. Não me importava a mínima com as leis da etimologia das palavras, passando do latim para o francês antigo e o provençal. O que realmente me prendia aquele material era a parte mitológica. Com essa decisão, abandonei o PhD, abandonei toda aquela coisa. Aquilo nunca me tocava. Era uma decisão de vida, porém feita sob a escolha de imagens. Será que as imagens deste caminho acadêmico somam uma experiência para mim? Ou são simplesmente algo que estou levando para conseguir a recompensa de um título de PhD? Ou eu devo seguir a minha estrela? Né? Então, essa é a pergunta que ele faz. É que eles começam a fazer um diálogo, né? E o Kahneman fala: mas a organização somática do músico e do corredor ainda está em vocês. Né? Ainda está em você. Ele fala para o Campbell. Presentes na sua imagem como pessoa. Elas ainda têm um papel na modelagem das suas decisões. E o Campbell fala: aquelas eram coisas que eu estava vivendo. Sim. Né? Então, existem aquele... porque o Campbell ele foi um atleta, corredor, né? Então ele estava falando exatamente disso. Aquele corredor ainda existia no Campbell. Né? E o Campbell, quem viu os vídeos dele, né, ele tem todo um jeitão, assim, mesmo um senhor de idade já, ele tem um porte atlético. Né? Então dá para ver ele como um atleta há muito tempo atrás. Né? E o Kahneman diz, então, em resposta a isso: você não desistiu delas. É tão óbvio e evidente que você ainda é o corredor na maneira como se move mesmo hoje em dia.
A atividade específica foi abandonada, mas a forma somática emocional está presente em você. Está presente na forma do seu corpo, na maneira como você se move, no seu modo de transferir aquela experiência de uma área de interesse para outra. Como você conseguiria se livrar da imagem corporal do corredor? Então, o que o Kahneman está querendo fazer aqui? Está querendo mostrar que aquela imagem do corredor, da pessoa que se move de um lugar por outro, que sai de um lugar por outro, estava presente no momento em que o Campbell consegue tomar essa decisão. Ele sai do PhD e vai para uma outra área. Ele começa a buscar uma coisa nova, como um corredor. Ele sai de um ponto A e vai a um ponto B quando ele percebe que o ponto A não era onde ele queria ficar. Então é isso que ele começa a falar. A imagem, uma nova busca fez sentido para o Campbell. E isso tem a ver com o mesomórfico dentro dele. É óbvio que ele tinha essa paixão pela parte erudita, né? Pela parte de buscar conhecimento, pela mitologia. Mas quando você ouve o Campbell falando, né? Eu me lembro da entrevista dele com o Bill Moyers, que o Bill Moyers fala sobre os feitos dos heróis. E o Campbell fala, é sobre isso que vale a pena falar. Ou seja, sobre a ação, sobre o que os heróis fizeram, sobre o que as heroínas atingiram enquanto, né, a ação muscular no mundo dos mitos. Então ele nunca abandona o mesomórfico, o corredor, né, ativo dentro dele. E isso fica muito claro quando você vê os vídeos dele, assim, no jeito dele se mexer mesmo. Então, quando a sociedade impõe uma imagem que não está relacionada à nossa profundidade visceral corporal, ela não pode ser corporificada profundamente. Você até consegue, então, ter uma... Né, digamos que eu sou um mesomórfico e nasço de uma família de super intelectuais que exigem que eu tenha uma percepção acurada e eu seja um intelectual, né, com uma percepção muito grande dos sentidos. Eu posso ter isso. Eu posso desenvolver isso. Mas eu vou desenvolver isso enquanto um meso, né, enquanto um guerreiro. Entendem? Aquela ideia, né, do guerreiro mago. Então, ele tem essa parte do vislumbre de algo maior, né, da percepção, enquanto um guerreiro, né? Não enquanto um mago pleno, formado. Tá? As imagens da sociedade destinam-se a utilizar a vitalidade do nosso corpo. Se nos isolarmos de nossas próprias emoções, as imagens externas não viverão em nós. Elas ficarão descorporificadas. Então, isso daqui é importante porque, assim, quando ele fala que a cultura, que nem ele fala aqui, né, as imagens da sociedade destinam-se a utilizar a vitalidade do nosso corpo. Isso daqui tem dois sentidos. O primeiro sentido é o que a gente conhece mais, de forma mais comum, né, pela linguagem que nós temos, que é a sociedade tomando a tua energia vital. E esta é uma imagem, e ela pode acontecer. Agora, a outra imagem é se utilizar num sentido benéfico, ou seja, o sentido mitológico é esse. A sociedade toma a energia, por quê? Porque aquela imagem mitológica serve àquela pessoa, ela encaixa com aquela pessoa. Tá? Então são essas duas ideias. E o que o Kahneman vai falar aqui é, se nós nos isolarmos das nossas emoções, as imagens externas não viverão em nós. Então, eu só posso ter uma conexão com essa imagem externa a partir do momento que eu estou conectado com a minha vida interior. Se eu estou conectado com as minhas emoções, eu consigo então pegar essas imagens e de alguma maneira corporificá-las, ou seja, torná-las minhas. Óbvio, como ele mesmo colocou, se essa imagem é muito distinta do meu destino somático, eu vou corporificar, mas eu não vou conseguir corporificar isso plenamente e profundamente. E eu posso, e na minha percepção devo, buscar uma imagem mais interessante, mais adequada à minha. Mas esse sentido, ele é muito importante, né? De que a gente não está apenas à mercê. Nós também escolhemos a nossa forma de se corporificar em relação a essas imagens que vêm de fora. O Bill Moyers pergunta para o Campbell no Poder do Mito, ele pergunta se os mitos vão nos ajudar, né, a quebrar as leis da sociedade. E o Campbell fala assim, eu não sei se os mitos vão nos ajudar a fazer isso. O que eu sei é que os mitos vão nos ajudar a viver dentro da sociedade, mas de uma forma humana e pessoalizada. O que ele está querendo dizer com isso? Porque os mitos são a cultura, são a sociedade. E a função do mito não é destruir a si mesmo. E também não é destruir especificamente falando dos indivíduos.
os mitos estão aí, a maneira pela qual nós os usamos é fundamental. Então, se nós nos permitimos usar essas histórias, usar esta cultura a nosso favor, a partir de manter o contato com a nossa verdade e ter a ousadia de seguir esta verdade, nós estaremos construindo uma conexão com este mundo social. Tá? Então, nós estamos conectados a este mundo social e conectados à nossa realidade interna. Agora, se a gente se desfaz de um dos dois, a gente pode cair no isolamento social, porque a gente não está conectado com a verdade da sociedade, e a gente pode cair na alienação de si também. Tá? Muito bem, gente. Então, assim, isso daqui foi um pouco o começo deste capítulo, que é um capítulo um pouquinho mais longo, e eu vou fazer mais alguns vídeos a respeito deles, então esse daqui é só para fazer um preâmbulo do que nós vamos tratar neste capítulo 4, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima!